Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, e graça e paz, meu amado irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de outro momento das nossas vidas, nós já estarmos logo cedo pela madrugada, deve ser umas 5h10 da manhã, para meditar na palavra do Senhor, para buscar inspiração, motivação, para buscar, na verdade, o direcionamento para viver um dia voltado para nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa meditação de hoje está no capítulo 23 de 2 Samuel. Hoje, dia 28 de novembro de 2024. No capítulo 23 de 2 Samuel, o versículo 1, lá na primeira parte, vamos dizer assim, no versículo, na parte A do versículo, nem vai ser nela toda, vai estar escrito o seguinte: estes são o nome dos valentes que Davi teve. Esse versículo traz algo interessante, porque ele vai fazer o registro histórico de nomes de pessoas que acompanharam Davi nas batalhas. São homens que do anonimato eles, vamos dizer assim, eles tiveram registros importantes de alguma situação, vamos dizer, que eles vivenciaram com Davi. E um deles, que aqui está, na verdade acompanha tanto Davi, que nas histórias que nós contamos sobre Davi, vamos dizer assim, é praticamente impossível você falar sobre Davi e não falar sobre ele, já que foi por meio da mulher desse valente que a história de Davi se construiu e que grandes maldições, vamos dizer assim, grande sofrimento, a justiça de Deus começou a se estabelecer na casa de Davi. Mas quanto a essa justiça de Deus, o interessante, o importante, a gente pode verificar no versículo 5 desse mesmo capítulo, tem um versículo bem interessante que diz assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não faz brotar. Isso mostra que a casa de Davi enfrentou grandes dificuldades. Nesse capítulo, ele é tão interessante porque as histórias que trazem aqui sobre os valentes, os relatos, ou principalmente o nome deles, faz com que Davi, justamente também nesse capítulo, ele dê continuidade a parte daquilo que ele já trouxe lá no capítulo 22, que foi aquele cântico maravilhoso. Aqui, Davi traz, segundo os historiadores, suas últimas palavras. Os historiadores, eles trazem uma situação que Davi tem pouco mais de 70 salmos, 70 cânticos, e esse aqui é praticamente o último nesse sentido. E ele é bonito demais, que nem está ali no 22. E já começa no versículo 1 desse capítulo, ele diz, o autor dizendo o seguinte: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó e o suave em Salmos de Israel. Ele traz aqui já contextualizando que Davi sai do anonimato, sai da inexpressividade da sua vida material, já que Davi era simplesmente um pastor de ovelhas, e dentro ali daqueles que iam ser selecionados por Samuel, quando Deus manda ir buscar, manda
vamos dizer assim, Samuel ia ungir, o único filho que não, de Jessé, que não havia sido apresentado, era o próprio Davi. Então Davi, ele de anônimo, ele é ungido rei, ele é levantado às alturas. E este mesmo Davi, que a expressão bíblica nos traz, um homem segundo o coração de Deus, manifesta muito disso através das próprias composições que ele faz para o Senhor. E aqui ele é tratado, interessante conceitualmente, ou de uma forma significada, dizendo assim: e o suave salmo em Israel. Na Bíblia NTLH, ele diz assim, que para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi tinha uma conexão intensa com Deus, mas Davi, ele só se tornou evidentemente grande em feitos históricos, no sentido de batalha, por causa de seus homens, homens fortes, e homens valorosos, homens que estavam dispostos a servir a Davi acima de qualquer coisa, a pegar a visão que Davi tinha, pegar a inspiração, pegar a unção de Davi e segui-los. Quando a gente pega essa parte, a gente pode ficar preocupado no sentido de passar uma mensagem equivocada, dizer que a gente está preocupado em seguir homens a qualquer custo. Não se trata disso aqui. É porque Davi, talvez do coração desses homens, eles tinham a compreensão que ele era muito mais do que um rei. Ele era a própria representatividade da palavra do Senhor. Ele era a própria representatividade, não só da palavra, mas de um homem que Deus levantou para combater, para libertar e para fazer com que o povo de Israel se tornasse grande. Davi tinha essa missão, Davi tinha esse propósito. Davi, ele é considerado como um dos maiores reis de Israel. Davi combateu muito, mas esses homens que se reuniram com Davi nas mais diversas situações em sofrimento, e não são homens que se reuniram com Davi através de quando Davi estava na sua bonança. Não, eles eram homens que se reuniram a Davi, que se juntaram a ele nas situações mais adversas, em especial naquela da caverna de Adulão. Eles foram também nas suas necessidades, nos seus anseios, nos seus fracassos, eles também foram encontrar em Davi respeito, cuidado, admiração, um homem voltado para a justiça, um homem em que eles, dentro das limitações humanas, poderiam confiar. Davi era um homem de fidelidade junto aos seus homens, porque os seus próprios homens eram os homens de fidelidade. Nós trazemos aqui a história, por exemplo, de Joabe, que acompanha. Nós tínhamos Azael, tínhamos Abisai e tínhamos Joabe, os três irmãos. E desses três, nós temos o quanto Joabe, por exemplo, foi um homem que se fez marcante na vida de Davi, e por vezes aqui a gente tem várias manifestações de Joabe, como aparentemente se levantando e se tornando até perigoso para o rei Davi. Mas a Bíblia não traz esses aspectos dessa forma. Traz sim que Joabe sempre foi um homem fiel, mesmo também um homem com imperfeições e um homem que deixava às vezes seu julgamento se sobrepor. Então a Bíblia traz o nome desses homens, e ela traz o nome desses homens de uma forma geral, mas ela destaca alguns para poder, vamos dizer assim, representar um pouco do que foram seus feitos. Entre esses, ela destaca Josebe Bassebete, ela diz que filho de Traquemone, e traz que ele foi aquele que feriu 800 homens de uma só vez. Ela traz a fortaleza, mostrando força, mostrando tal. Ele traz também a questão de Eleazar, filho de Dodô. Esse também se juntou
É quando Davi provocaram os filisteus, que eles se juntaram à peleja, e quando Israel os homens subiram. Ele lutou e voltou numa briga que sua mão ficou grudada à espada. Ele foi abandonado pelos israelitas, mas ficou lá no campo de batalha, lutando, e depois todo mundo que ele termina vem lá para pegar os seus despojos. Às vezes você fica sozinho no campo de batalha, mas mesmo ele ficando sozinho, ele não abandonou. E o Senhor operou um grande livramento. Aí ele trouxe também a história de 3 homens que, estando Davi na caverna de Adulão, Davi manifestou o seu desejo, a sua vontade de tomar água do poço de Refaíns, né, lá do vale de Refaim. E esses homens, pelo simples fato de ouvir o desejo de Davi, eles não pensaram 2 vezes. Eles colocaram sua vida em risco, foram lá na área dos filisteus e trouxeram essa água. Porque essa água estava numa área completamente controlada pelos inimigos. Eles não pensaram 2 vezes. Eles queriam agradar aqueles que ele, vamos dizer assim, tinham a certeza que a caminhada era ungido do Senhor. E quando eles trouxeram, o mais interessante, que mais me espanta, é que Davi não tomou a água. Davi, ele olha para a água, ele olha na própria representação da água como se fosse o sangue daqueles homens, pela astúcia, pela coragem e pelo risco que eles passaram. E Davi prefere, então, oferecer a água ao Senhor como libação do que efetivamente tomá-la, porque disse: jamais poderia tomar o sangue dos meus homens. Davi mostra respeito e admiração por esses homens. A Bíblia também traz a questão de Abisai. Abisai, aqui é muito mais fácil a gente entender, porque Abisai estava com Davi durante todo esse combate, junto com seu irmão Joabe e no início lá o Asael. E bem no último devocional nosso, Abisai é o homem que evita com que o gigante mate Davi, já que Davi já não era mais um homem com o mesmo tino de batalha que outrora tinha. Abisai ocupa as suas posições. E traz também uma história de um homem chamado Benaia, filho de Joiada. Este homem, ele vai fazer a substituição, ele vai substituir Joabe no comando do exército. Ele era sacerdote, mas virou homem de combate. E no final, traz também o nome de Azael, ou seja, no final ele traz o nome de diversos homens e ele termina com o nome de Urias. De Urias, o homem que teve a sua mulher, vamos dizer assim, defraudada por Davi, mas que quando foi trazido à casa do rei, ele mais se preocupava com os homens que estavam no campo de batalha, com a própria batalha, luta do rei, do que efetivamente com seus prazeres e com aquilo que poderia, vamos dizer assim, satisfazer a si próprio, porque era tempo de batalha. Então, Deus aqui, por meio disso, ele traz uma necessidade, ele traz um reconhecimento para que o nome desses homens não fossem simplesmente esquecidos e apagados. E é assim que vai acontecer na nossa vida. Você, na sua vida, certamente também tem várias pessoas, vários homens, ou pouquíssimos homens. Esses aqui, praticamente eram homens que Davi mandava e eles faziam. E até mesmo sem mandar, eles faziam, como foi o caso da caverna de Adulão. Mas, na tua vida, na minha vida, nós temos pessoas que se aproximam da gente e que se portam como esses homens. Homens que batalham com a gente, homens que reconhecem na nossa luta, na nossa missão, no nosso propósito, um valor. E esses homens, eles devem também, ao longo da nossa vida, serem lembrados e serem respeitados e terem, vamos dizer assim, as suas honras devidas. A gente costuma dizer que andamos na vida sozinho. Não. A gente anda com Deus e Deus, por diversas vezes, usa diversas pessoas, diversos homens,
para que nos auxiliem na nossa caminhada. O que acontece é que por diversas vezes nós não temos a capacidade de perceber e de valorar essas pessoas aos nossos lados. Todos nós temos valentes como Davi ao nosso lado. Todos nós, uns que chamamos de irmãos propriamente dito, outros que chamamos de amigos e outros que simplesmente chamamos de anjos, que são desconhecidos, que aparecem por um momento específico na nossa vida e simplesmente desaparecem. Mas é importante que quando você, na construção da sua história, você possa honrar esses homens que te fazem, esses homens e mulheres que te fazem alcançar o propósito na tua missão, principalmente naquela que você caminha em nome do Senhor. Tá certo? Gratidão a Deus, graça e paz, e que Deus possa te cuidar, meu amado irmão.